Balanço orçamentário. Conceitos gerais. O balanço orçamentário é definido pela Lei de número 4.320 de 1964. Ele demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Ele demonstra as receitas separadas por categoria econômica, espécie e origem. E demonstra também a previsão inicial e a previsão atual para o exercício. Também as receitas realizadas e o saldo a realizar. Também demonstra as despesas separadas por categoria econômica e por grupo de natureza. Também é demonstrar a dotação inicial. A dotação é prevista para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. E em relação às receitas e despesas intra-orçamentárias, elas deverão ser apresentadas, caso necessário, nas notas explicativas. E em relação aos refinanciamentos ou financiamentos de dívidas imobiliárias, eles deverão constar destacadamente nas receitas de operações de crédito, internas e externas, e agregado também as despesas caso haja amortização da dívida de financiamento. Olá turma, meu nome é Daniel. Eu vou dar início à apresentação da estrutura do balanço orçamentário conforme a Lei 4.320 de 64 e o MCASP. Essa estrutura é composta por 3 quadros: o quadro principal, o quadro de restos a pagar não processados e o quadro de restos a pagar processados. Nessa primeira estrutura, temos as receitas orçamentárias. Como as receitas são previstas, primeiramente nas colunas, temos a previsão inicial, a previsão atualizada e em seguida as receitas realizadas. E logo após temos o saldo, que é justamente a diferença entre as receitas realizadas e a previsão atualizada. Já nas linhas, as receitas são organizadas por natureza, sejam elas receitas correntes ou receitas de capital, e por categoria econômica, sejam tributárias ou contribuições ou patrimoniais. Em seguida, o déficit ele representa a eventual diferença a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas. Vale ressaltar que se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha superávit. Nesse caso, a linha déficit deverá ser preenchida com um traço indicando o valor inexistente. Dessa vez, na estrutura da evidenciação das despesas orçamentárias, temos colunas diferentes, como dotação inicial e dotação atualizada. Além delas, despesas empenhadas, despesas liquidadas e despesas pagas. E ao final das colunas, temos o saldo da dotação, que é justamente a diferença entre a dotação atualizada e as despesas empenhadas. Assim como as receitas, as linhas das despesas orçamentárias são divididas por tipo de crédito, sejam despesas correntes ou de capital, por categoria econômica, sejam de pessoal e encargos sociais ou de investimento, e grupo de natureza da despesa. No quadro dos restos a pagar, temos primeiramente a coluna dos restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior. Em seguida, temos os restos a pagar liquidados, pagos e cancelados, e logo ao final o saldo. O saldo é calculado somando o valor dos restos a pagar inscritos e em seguida subtraindo pelo valor dos restos a pagar liquidados e cancelados. No geral, a estrutura dos restos a pagar processados e não processados é bem semelhante. O que diferencia os dois é justamente a ausência da coluna de liquidados no quadro de restos a pagar processados. Eu me chamo Débora e vou falar sobre a elaboração do balanço orçamentário. Basicamente demonstrará as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas. Então, é uma forma de contabilizar que permite o controle, de fato, as receitas que estão previstas para o exercício em confronto com aquelas que foram realizadas de fato, bem como as despesas autorizadas com aquelas que foram efetuadas dentro do exercício financeiro. Então, basicamente, é um instrumento contábil de controle do próprio orçamento que foi aprovado no ano anterior
para ser executado durante o exercício. Bom, o balanço orçamentário é composto por mais de um quadro e que deve ser apresentado de maneira obrigatória. Então, a gente tem o quadro principal do balanço orçamentário, depois tem dois demonstrativos auxiliares, que é o quadro da execução de restos a pagar não processados e o quadro da execução de restos a pagar processados. Vamos começar a falar um pouco mais agora do quadro principal, certo? Que é basicamente ele demonstrará as receitas detalhadas por categoria e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou ao déficit de arrecadação. Ainda nesse quadro, demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. No segundo quadro, que é no quadro da execução dos restos a pagar não processados, são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas suas respectivas fases de execução. Neste quadro também são informados os valores de restos a pagar não processados relativo a exercícios anteriores que não foram cancelados porque tiveram seus prazos de validade prorrogados. E no último quadro, no quadro da execução de restos a pagar processados, são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas suas respectivas fases de execução. Também os restos a pagar inscritos nas condições de não processados que tenham sido liquidados em exercícios anteriores. A análise de um balanço orçamentário é de grande importância. Por isso que antes de efetuar essa análise, é importante que os dados, os elementos e a estrutura devem estar bem discriminados e de maneira fidedigna aos fatos. Porque uma análise de um balanço orçamentário pode nos ajudar a identificar se ocorreu um superávit ou déficit orçamentário, ou se ocorreu uma boa gestão orçamentária. Afinal, o balanço orçamentário ele traz a relação de despesas e receitas orçamentárias em relação ao seu saldo inicial. Bom, de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, uma das formas de realizar uma análise de um balanço orçamentário para fins de identificação de déficits ou superávites pode ser feita a partir de um confronto ou uma relação ou comparação, entre a coluna da previsão inicial e da dotação inicial. O resultado do confronto entre essas duas colunas irão nos resultar em outras duas situações, que vai nos trazer mais um confronto entre a coluna de dotação atualizada com a de despesa empenhada. E em contrapartida, ao mesmo tempo, também se analisa o confronto entre a previsão atualizada e a receita atualizada. Mas, de acordo com o manual, também deve-se atentar às colunas e aos saldos das despesas liquidadas e das despesas pagas. Bom, retornando à relação de colunas, respectivamente, o confronto da receita atualizada com a previsão atualizada irá nos trazer a informação a respeito da receita orçamentária. E em contrapartida, a dotação atualizada relacionada à despesa empenhada irá nos possibilitar identificar a despesa orçamentária. Por fim, baseado na execução dela, das duas a maior, poderá nos trazer a informação se ocorrer um superávit ou um déficit orçamentário. Olá, meu nome é Lucas, eu vou falar um pouco sobre a importância da demonstração. O objetivo principal das entidades públicas, a maioria delas, é a prestação de serviços à sociedade. Serviços de educação, de segurança, de bem-estar. Há vários mecanismos que são utilizados para avaliação do desempenho das entidades. E o balanço ele é um mecanismo de extrema importância porque ele vai demonstrar a conformidade com os requisitos legais relativos às finanças públicas. A sua importância está muito baseada tanto
nas informações que são possíveis extrair diretamente dela, né, de modo direto, a gente visualizando, como também a partir das análises que são feitas, onde são extraídas diversas informações. São análises que podem ser feitas a partir do orçamento aprovado, através da execução orçamentária, por meio de índices contábeis também. Então, um balanço, a gente consegue extrair diversas informações, a gente consegue verificar as receitas arrecadadas, comparar com as despesas empenhadas e assim verificar se houve um déficit, se houve um superávit. A gente consegue verificar também a questão da arrecadação, se ela foi suficiente, se foi insuficiente, se houve equilíbrio. Ele também permite que a gente veja, a gente analise as despesas executadas também, se gerou uma economia, se gerou um excesso, se teve um equilíbrio. Então, assim, a importância da demonstração, ela está bastante atrelada a essa questão das informações que ela dispõe, que a gente consegue extrair a partir das análises que são feitas dela. Pessoal, me chamo Marlon e vou falar um pouco sobre as medidas de desempenho fiscal, tá? As medidas de desempenho fiscal, elas são importantes para quantificar a necessidade de financiamento do setor público. E eu vou falar aqui sobre duas metodologias, tá? Acima da linha e abaixo da linha. Basicamente, o método acima da linha, ele mede o déficit público a partir da sua geração, através da ótica de receitas e despesas. O método abaixo da linha observa-se o déficit com base na variação da dívida pública, pela ótica do seu financiamento, conhecido também como necessidade de financiamento do setor público. Nesse esquema, que foi retirado do livro Contabilidade Pública 3D, do Giovanni Pacelli, nós podemos visualizar melhor como que é apurado o resultado através do método acima da linha, que é utilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Aqui nós podemos observar que a Secretaria do Tesouro, ela parte das receitas primárias, logo após é deduzido as despesas primárias, chegando no resultado primário acima da linha, que sendo superavitário, mostra que o país consegue pagar os juros. Deduzindo os juros nominais pagos, o resultado nominal acima da linha, caso seja superavitário, mostra que o país consegue reduzir a dívida consolidada. Já o método abaixo da linha, que é utilizado pelo Banco Central e o Fundo Monetário Internacional, se preocupa mais com a dívida consolidada. Então ele pega a dívida consolidada do ano anterior e subtrai a dívida consolidada do ano corrente, chegando assim no resultado nominal acima da linha, que se somado aos juros nominais pagos, chega-se ao resultado primário abaixo da linha. Aqui tem um ponto importante. Caso o resultado nominal acima da linha seja superavitário, significa que o país ele consegue reduzir a dívida consolidada do ano anterior à dívida consolidada do ano corrente. Pessoal, segundo o anexo 6 do Manual de Demonstrativos Fiscais desse ano de 2022, que está disponível através desse QR Code ou do link abaixo, os dois métodos de apuração eles são comparáveis, tá? E eles devem ser utilizados de forma complementar. Pessoal, me chamo Jean e irei comentar sobre o estudo de caso que envolve o balanço orçamentário do município de Fortaleza em 2021. Durante a execução orçamentária em 2021, pode-se visualizar por meio da tabela que o comparativo entre as receitas previstas e arrecadadas demonstram uma insuficiência no montante de R$ 86.090.017,81, que pode ser explicada por decorrência da pandemia da Covid-19 neste ano. Apesar dessa insuficiência decorrente da pandemia, o valor arrecadado ainda atinge um percentual de 99,5% da receita prevista. No comparativo que envolve as receitas orçamentárias de 2020 e 2021, verifica-se que um percentual de 8,84% de acréscimo na receita arrecadada em relação ao exercício anterior, sendo que a maior parte desse percentual de incremento foram de taxas, impostos e contribuições de melhoria. Resultado orçamentário de 2021 das despesas empenhadas. Primeiro, para entender esse resultado, eu vou explicar o que é a despesa empenhada. A despesa empenhada, de uma forma mais direta, assim, para explicar mais fácil,
é basicamente o valor que o órgão público reserva para efetuar um pagamento planejado. Confrontando esses valores que mostram na imagem, nota-se um déficit orçamentário. Porém, mesmo com esse déficit, o município de Fortaleza neste ano permitiu dar suporte por conta de superávit financeiro em exercícios anteriores. Já no resultado orçamentário das despesas liquidadas, explicando assim como anteriormente com as despesas empenhadas, a despesa liquidada é a fase posterior das despesas empenhadas, quando o objeto de empenho, seja bens, serviço, material ou obra, forem efetivamente executadas. Analisando o resultado orçamentário, como mostra a imagem, em uma visão mais patrimonialista, demonstra um superávit de R$ 304.902.353,91.